everyone, welcome back. Estamos de volta para o nosso primeiro episódio de 2024 e hoje trazendo aqui muitas dicas, muito conteúdo bacana. Para você que não conhece esse canal, estamos aqui para falar sobre inglês de qualidade e te ajudar a chegar na fluência se você ainda não chegou. E se você já chegou, estamos aqui para melhorar o seu vocabulário, a sua pronúncia e a sua visão do inglês, porque muitas vezes muitas pessoas têm uma visão errônea sobre o inglês, né? Inglês agora é mandatório, não, o inglês vai te abrir portas, te trazer outras oportunidades e fazer com que você tenha muitos desafios vencidos e estamos aqui para te ajudar com isso. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá, ativa seu sininho, compartilha, curte, manda para um amigo que vai gostar desse conteúdo. E hoje, pensando aqui nesse primeiro episódio, o que a gente pensou em trazer para vocês, né? Algo com muito carinho, muito pensado, muito trabalhado também por nós em sala de aula. E estou aqui com a minha convidada Fernanda Bacão. Olá, welcome, pessoal. Fer. Obrigada. Então, todo mundo já conhece a Fer aqui, ela é, né, figurinha carimbada nesse programa, porque a Fernanda, ela é a coordenadora pedagógica do SDBI. E a gente estava pensando aqui nessa entrevista e decidimos falar, como estamos bem no comecinho do ano, decidimos falar sobre as tal de New Year's Resolutions, né, Fer? Eu acho que é o tema que a gente mais conversa durante o começo do ano. Eu acho que sim. E é batido, porém, não tem como você fugir desse tema no começo do ano. Né? Não tem. Todo mundo pensa sobre o novo ano e o que a gente vai fazer, o que a gente quer fazer nesse novo ano. E principalmente porque, como as nossas aulas são 100% personalizadas de acordo com a necessidade, o perfil, o gosto e estilo do aluno, essa é uma conversa que nós temos sempre com os alunos no início do ano. Quais são suas metas, os seus objetivos, o que você gostaria de adicionar para o seu curso, o que você gostaria de tirar para o seu curso, porque a gente sabe que, às vezes, no meio do caminho ali, a gente dá uma mudada, né? Ainda bem, ainda bem que a gente pode parar, refletir, voltar, apagar, E eu tive uma aluna, semana passada, por sinal, que ela estava fazendo inglês, o Business English, General Business English, só para o trabalho. Aí, não, resolveu que ela vai ser au pair agora. Tá vendo? E agora mudou o foco total do curso dela, agora quer se preparar, né, para entrevista lá com a família, do au pair, e tá super engajada. Então, enfim, mudamos todo o curso dela e é para isso que a gente tá aqui. Só que aí, nas primeiras aulas do ano, a gente sempre fala sobre coisas que você vai fazer com mais frequência, coisas que você nunca mais vai fazer, vai eliminar de vez. Ou coisas que talvez você gostaria de fazer, tá ali no seu to-do list, né, Fer? Isso. Porém, você ainda não tá muito certo disso. Então, a gente vai começar pela clássica, né? Pensando no future. Pensando no future, will and going to. Will and going to. Então, como que a gente descreveria, Fer, aqui para os nossos Eu students? acho que a diferença, assim, às vezes a gente bate em algumas teclas, sabe? Dentro de sala de aula, os alunos estão cansados de ouvir a gente bater nas mesmas teclas. Mas, infelizmente, o inglês não é tão abrangente que nem o português. A gente não tem muitas formas de falar sobre o futuro. Nós temos o will and going to, para estar relacionado a algumas coisas que vão acontecer na nossa vida. E eu acho que a diferença básica é a certeza que você tem de uma coisa ou outra. Né? Going to, quando você tem mais certeza sobre o que vai acontecer. Eu costumo falar para os alunos que é quando você comprou passagem de avião. Então, quando você comprou passagem de avião, tem a data marcada? Going to. E o will é quando você tem... É uma coisa que você quer fazer. Que vai estar no seu futuro. Não comprou passagem ainda, mas é uma coisa que você escreveu ali na sua agenda, que em abril é uma coisa que você pretende fazer. Então, eu acho que essa é a diferença principal de um e de outro. Excelente. Vamos pensar nos exemplos bem legais aí. Então, Fer, por exemplo, eu, né? Pensando nas minhas resoluções de ano novo, né? My New Year's Resolutions. Eu ainda quero perder 5 quilos. Ok. Mas eu acho que é uma coisa assim que não dá para eu prever muito. Com certeza né? não. Então, dependendo das festas, dependendo né? das festas aí, né? Enfim, tem período de férias, crianças em casa, é mais difícil dar, né? Perdidinha ali de peso. Mas você acha que eu deveria usar o will ou eu deveria usar até uma outra forma de falar sobre esse perder peso aí? Talvez aí você pudesse usar algumas das probabilidades, né? né? Principalmente porque existem vários fatores que influenciam na sua perda de peso ou não. Sim. Né? Então, daí a gente tem as 3 formas, que é may, might and will, que depende do quão certa você está. Talvez eu tô mais no atitude. I would like. Ok.
I would like também é uma forma de falar sobre o futuro. Sim, né? Pra quem não tá começando agora a estudar inglês, então fiquem tranquilos, porque o inglês, ele tem essa vantagem do português. Então, essas conjugações de verbos, elas não são tão complexas quanto o português. Mas no português a gente tem a mesma estrutura, que é eu gostaria. Então, I would like seria mais, eu gostaria. I would like to eliminate, não lose, né? Porque eu quero eliminate 5 kilograms. Então, seria bem essa questão de eu gostaria, é algo que está nos meus planos futuros. Porém, como você mesma mencionou, há diversos fatores que podem influenciar essa perda de peso ou não. E pensando nessas probabilidades, por exemplo, então, para eu ter uma perda de peso assim mais significativa, você acha que eu tenho que ir para academia ou não? Como que a gente falaria isso em inglês? If you would like to lose 5 kilos, you have to go to the gym, right? Então, quando a gente pensa nos to-do lists, dos New Year's resolutions, a gente pode usar estruturas super simples como I have to. Yep. Or must you, né? Nesse caso. Must go to the gym. E quando... Isso determina muito, assim, como eu disse antes, são os fatores que influenciam aquilo que você quer. E você pode brincar muito com isso em inglês. Então, I will lose 5 kilos. I will lose 5 kilos because I will go to the gym. I will work hard. I will eat healthy, né? São todas probabilidades, estou falando do futuro, porque a gente está falando do ano de 2024. Tenho certeza? Not so much, não tanto, né? Quer dizer que você não vai fazer? Não, né? Agora, se você colocar um might no meio disso daí, I might go to the gym, eu entendo que você vai tentar mais só um pouquinho. Uns 30%, Fê? 30%. Uma porcentagem boa? 20 ou 30%? Não, minha vida tá super busy, eu não sei se eu consigo, então I might go to the gym. Então, essa, eu acho que a gente precisa pensar muito em qual é o significado do que a outra pessoa tá escutando. Então, por isso que eu falo muito assim, eu entendo que, se você colocar might em uma frase, você vai fazer um esforço mínimo para ir na academia. Se você usar, por exemplo, may, você tem uma probabilidade um pouquinho maior. Você vai fazer um esforço um pouco maior. É isso que eu entendo. I may go to the gym. Every day. Every day. Então aí eu já tô colocando um 80% ali, 90% de certeza. E perceba como a frase não muda, né? I might go to the gym. I may go to the gym. Eu tô usando a mesma frase, eu só mudei o may e o might por conta da mensagem que eu quero passar para a pessoa que está me escutando. E essas escolhas, apesar de fáceis, essas estruturas, apesar de fáceis em inglês, elas dão um significado totalmente diferente para quem está escutando. E aí a gente foge do tradicional will and be going to também, né? Exactly. Porque, como você disse, se o be going to já é uma coisa bem certa, já comprou a passagem, então não tem como fugir, né? Então, de repente, se você quiser até trocar por um may, até daria. Exatamente. Para dar esse mesmo sentido. Exatamente. E o will e o might também daria para usar ali de forma intercalada, se a mensagem seria de uma probabilidade um pouco mais baixa. Exatamente. Por isso que às vezes a gente coloca uma construção como going to, muito mais para você falar de coisas mais formais, coisas mais business, do que alguma coisa do dia a dia. Por exemplo, New Year's Resolution, né? Que eu tenho fatores que interferem. Então, o going to, ele é sempre uma estrutura que você utiliza mais de uma forma mais formal. E os outros, de uma forma mais informal, falando mais sobre o cotidiano. Então, aí fica uma dica legal para principalmente para quem usa inglês no trabalho. Show de bola. E vamos pensar numas expressões, então, pra gente. Tem expressões que ajudam a gente bastante para falar sobre. Porque tem as clássicas, né? Todo mundo quer melhorar alguma coisa, todo mundo quer cortar alguma coisa, tipo hábitos ruins, né? E como que a gente traz essas expressões, então, pro inglês? Exatamente. Por exemplo, se você quer melhorar alguma coisa, né? Falando em inglês, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, o brush up on é muito utilizado, principalmente falando em New Year's Resolution, né? Então, so I want to brush up on my English. Eu quero melhorar o meu inglês, eu quero lapidar o meu inglês, né? Deixar ele mais
formal, mais evoluído. I want to brush up on my English. Que é um phrasal verb. Yes, it's a phrasal verb. Pra quem não lembra o que é um phrasal verb, Fer, explica aí para os students. Phrasal verbs são muito utilizados. Alguns alunos têm um trauma certo de phrasal verbs. Por quê? Porque o phrasal verb é uma junção de duas palavras pequenas que não significam a mesma coisa do que essas palavras separadamente. Então, você tem muitos significados, às vezes, para um único phrasal verb e não dá para você traduzir aquela palavrinha. Então, deixa os alunos de cabelo em pé, porque o significado é totalmente diferente. Uma dica nossa seria sempre, em vez de memorizar que brush upon é você lapidar alguma coisa, sempre memorize a frase completa. I want to brush upon my English. I want to brush upon my drawing skills. I want to brush upon my educational skills. Então, sempre memorize a frase completa para que você não fique perdido no que significa ou tendo que ficar lembrando na cabeça qual é o significado daquele phrasal verb. Excelente. E se a gente quiser, assim, tirar ali uns hábitos ruins? Tipo, esse ano eu vou eliminar o açúcar. Cut on sugar. I wish. Cut on. Pode ser cut on sugar, cut on eating dessert, cut alcohol, yes. So cut on doing something. And thinking about mental health. Então a gente sabe que às vezes para ter uma sanidade mental, a gente precisa no mínimo ter algum tipo de hobby, algum tipo de atividade que a gente faça fora, né? As atividades corriqueiras ali do trabalho, da casa. E se esse ano eu decidi que eu vou começar, né? Que eu vou startar ali uma atividade como hobby. Qual phrasal verb que a gente pode usar? Que é take up. Take up. Yoga classes. Take up maybe CrossFit. Take up anything. Take up on my reading. Reading, right? Take up on reading. Or take up painting classes. On my sleep. Né? Algumas pessoas precisam. Precisam, importante yes. Também, concordo. So take up, também um phrasal verb. Também a indicação é sempre memorize a frase em vez de ficar memorizando o significado. E take up, also take up yoga classes, take up English classes, sempre com o objeto na frente, né? Seu objetivo na frente. E nós temos também uma outra palavrinha que a gente usa bastante para falar sobre probabilidade, né? Que seria mais um advérbio, certo? Which one? Por exemplo, se eu for falar assim, isso aqui é muito provável de acontecer, porque é algo que eu tenho planejado há bastante tempo. Como que a gente pode colocar esse provável sem ficar repetindo probably? I will? I should? Qual que você tá procurando? I should. Acho que poderia ser legal. O likely, o unlikely. Que também seria um pouco mais formal do que o probably. Sim. Porque os alunos, eles tendem a repetir muito. I probably go to another country this year. I probably study English more. O probably, ele vem muito, que é parecido muito com o português. E daí eu caio naquela coisinha parecido, vou utilizar. E daí a gente fica addicted, né? Fica viciado naquele probably sempre. E o likely e unlikely é difícil, às vezes, da gente usar. Porque a gente lembra muito de gostar, né? O like vem do gostar. E a gente esquece da probabilidade. So, likely or unlikely, que seria o oposto, é para falar a mesma coisa de probably, né? I will. No, I will. For example, thinking about the weather. It's likely to rain. It's likely to rain, or it's unlikely to rain. Think about the hot weather that we have been facing. Yeah, it's likely it's going to be even hotter. It's unlikely we have any kind of cold weather coming anytime soon. Or to talk about, para falar sobre New Year's resolution, it's likely I brush up on my English this year. Por favor, usem o likely aí nesse exemplo, né? Porque a gente tem você junta tudo para falar sobre probabilidade junto com alguma coisa que você pretende fazer durante o ano, né?
E se você quiser fosse dar uma dica, assim, para os alunos que vão começar o ano agora e decidiram, colocaram, não, esse ano eu vou fazer inglês, esse ano o inglês está na minha lista, eu preciso muito, sabe? Porque é o que os alunos chegam falando, né? Sim. Eu preciso muito inglês, não comecei até agora, mas agora eu preciso, etc. Qual é a dica que você daria para esse aluno que vai começar hoje? Olha, depois de muitos anos de experiência, posso colocar assim, eu acho que uma das melhores dicas que eu posso dar para os alunos começando inglês em 2024 é: encontre o tempo necessário para você fazer inglês. Eu não estou falando sobre uma hora de aula por semana ou 2 horas de aula por semana. Eu estou falando do que você, sozinho, sem o seu professor, vai fazer para ter contato com o idioma, né? Hoje em dia você não pode mais se apoiar só naquela 1 hora de inglês com o seu professor. Você tem que tirar o máximo proveito dessa 1 hora de aula com o seu professor. Para ser assim, você tem que, durante a sua semana, arrumar uma forma, seja em séries, seja lendo noticiário, seja curiosidades no Instagram, seja vendo TikTok em inglês, alguma coisa, alguma forma de contato, para que você, inclusive, traga para a aula suas dúvidas, o que você descobriu, para que a sua 1 hora de aula com o seu professor seja extremamente aproveitado. A gente não pode esquecer que hoje em dia o mundo está andando muito mais rápido do que antigamente. Por conta disso, a gente já não tem mais o tempo que a gente tinha antigamente de ficar desenvolvendo o nosso idioma naquelas 2 horinhas de aula semanal. Se você depender só das suas aulas, você vai ficar para trás. Então, a minha melhor dica é: veja o seu ano como está, quais são as suas resoluções, quais são os seus objetivos naquele ano e pense se realmente você vai ter o tempo para se dedicar, além daquelas 2 horas de aula de inglês por semana, para você estudar inglês. Então essa é a melhor dica. Uhul, arrasou. Organize. Vamos ver se alguém coloca em prática agora, né? Yes. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas que nós demos hoje. Anotem aí todas as expressões, as explicações que a Fer deu sobre o futuro e também coloquem em prática suas New Year's Resolutions. E claro, conte com a gente para te ajudar pelo menos a brush up on your English skills. E lembrando que nós temos cursos online para todos os níveis, idades, objetivos. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre os cursos SDBI, essa é a sua hora. Eu vou deixar aqui na legenda do vídeo os nossos links do nosso site. Se vocês tiverem dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder a todas. E espero vocês, então, no próximo episódio com mais dicas de inglês, guys. See you soon. É isso aí. Take care. Bye, bye. Take care.